E hoje, para fechar essa jornada, não sei onde você começou a assistir essa série sobre padrões sistêmicos que interferem na relação, mas hoje nós estamos concluindo, trazendo o padrão de identificação. Se você não viu, os vídeos estão muito ricos, a gente está usando aqui os bonecos terapêuticos para ilustrar algumas dinâmicas, onde começou nesse lugar da nossa criança uma distorção de função. A criança sai do seu lugar puro de aprendiz, de recebedor da amorosidade, da proteção e dos bons legados que a família traz para se tornar uma peça-chave atuante e responsável de algumas questões. E os padrões, eles contaminam as relações, porque são formas de agir, de pensar, de se comportar, que atraem situações repetitivas na nossa vida e que geralmente nos levam para frustração, para excesso de ação sem o resultado esperado, para conflitos, para pesos, né? Então hoje a gente vai falar da identificação, que é o padrão que ocorre quando nós, como filhos, estamos identificados com algo que foi embora, algo que foi excluído, algo que foi esquecido. Eu gosto de falar assim, algo que não foi digerido pelo sistema familiar. Por exemplo, vamos imaginar que os vovôs maternos tiveram, antes da sua mamãe nascer, um aborto, houve uma gestação, houve algum problema e antes do nascimento essa criança lá com 7 meses ela faleceu. Então há um ser que surge antes, então a mamãe que é dita como a primeira filha, incluindo essa energia dessa criança que não pôde sobreviver, esta posição da mamãe muda. E aí, muitas vezes, as famílias, por desconhecimento, né, da forma sistêmica de incluir todas as vidas e todos aqueles que influenciam o sistema, muitas vezes falava, não, parece que teve mais um, mas eu não sei dizer, a gente não sabe o nome, eram semanas gestacionais, ou seja, isso não tem um lugar. Aquilo que fica sendo negado de pertencimento para essa criança é um dos lugares onde você, como filho, vai se conectar. Olha que interessante, você sai lá do seu lugar de filho e você vai olhar em direção a essa exclusão do passado de pessoas que às vezes você nem conheceu, né? A avó, às vezes você teve pouco contato, o vovô já tinha falecido na sua época de nascimento, mas você olha para uma dor e para uma exclusão que fez parte da história de vida deles. E esse tipo de exclusão de filhos perdidos, sejam antes de nós, na gestação da nossa mãe, ou mesmo como o exemplo que a Lu deu, né, de filhos perdidos antes da mãe, ele traz uma sensação de vazio, né? Então, assim, o reflexo na nossa vida, vamos dizer, dessa mãe, e às vezes em nós que estamos identificados com isso, é não ter um lugar. Eu não me sinto pertencente. É como se eu estivesse nos lugares, em grupos, na escola, nos amigos, mas eu não sou parte disso. Eu sempre me sinto excluído, né? Então é como se eu fosse um fantasma, né? Porque eu estou identificado com algo que faleceu e não foi visto. Então esse é um tipo de identificação muito comum e que traz essa dificuldade da gente se sentir pertencente. E aí, como adulto, é isso, né? Às vezes você tem dificuldade com vínculos, você faz amizades, mas essas amizades logo se perdem, você tem relacionamentos, mas eles não duram muito tempo, você convive com muitas pessoas, mas no fundo você anda sempre sozinho, no fundo. Então existe esse lugar que meio perambula pela vida, pelas relações, mas que se sente deslocado, se sente incompleto. E muitas vezes isso aqui vai estar, esse é você adulto, né, com esse ponto da sua criança identificada a uma exclusão. Existem outras exclusões, né, Alex? Existem diversos tipos, então é difícil a gente falar de todos, porque cada um vai te dar uma característica diferente. Por exemplo, a exclusão de um parente que era alcoólatra e aí ele saiu pelo mundo e ninguém sabe o que aconteceu, né? Aquele tio avô lá, ele sumiu, né? Possivelmente morreu alcoolizado na rua. Então, às vezes a gente está identificado com esse tio avô e aí é uma possibilidade que a gente entre em contato com vícios, que a gente também se sinta uma pessoa perdida, né, que saia por aí pela vida buscando algo e nunca encontre, né? Talvez você se identifique com essas
palavras, com essas frases, e aí talvez você esteja identificado com algo do teu sistema familiar que foi esquecido. Um outro exemplo também, né? Às vezes um primeiro amor do papai, uma noiva muito importante, que tinha elos familiares, mas que de repente ela teve uma doença, teve uma questão lá, precisou ser internada, e aquela relação meio que se dissolveu, apesar de ter durado vários anos, de ter envolvido as famílias, mas ficou esse lugar, né, desse amor esquecido em algum lugar do passado. Então, esse papai com quem a sua mãe se relaciona, ele também traz um elo afetivo muito significativo que ficou dissolvido numa memória lá de trás, do qual às vezes ninguém nem sabe da existência desse primeiro noivado que papai viveu. E aí, essa criança, depois de adulta, pode ser que fique buscando o amor impossível, né? Aquela pessoa que está sempre em busca de um amor, né? Tem um vazio, uma dor no coração, porque teve um amor do pai que foi esquecido, e o pai nunca conseguiu lidar com essa dor. E qual que é a solução para a gente sair dessas identificações, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. A criança, esse é o lugar dela, né? Ela está na frente de todas essas histórias. Ela, na verdade, se ela se sentisse verdadeiramente apoiada, vista, cuidada, amparada, protegida, motivada também para ir para a vida dela pelos pais, né, pai e mãe, nada disso aqui estaria pesando, ela não estaria identificado. Então, a única forma da gente se identificar com o peso do passado é quando a gente sente uma deficiência de amor, né, de ser visto em relação aos pais, e aí nós nos conectamos com dores do passado. Então a gente fala, já que eu não sou visto, é inconsciente, né? Já que eu não sou visto, eu vou pegar um peso, eu vou me identificar com um problema. E aí a gente começa a sofrer de uma forma como se pudesse ser visto a partir do sofrimento. E todos aqueles que de alguma forma não foram incluídos, eles vão tendo lugares no seu coração, né? Seja se você se identificou com uma criança que não pôde vir à vida, com um tio que adoeceu, com uma mulher que foi amada, mas não, né, teve o seu lugar prioritário na família. Todos esses fazem parte do seu histórico familiar, por isso que nós falamos sistema familiar, né? Não são apenas laços consanguíneos, mas são membros, elos importantes dessa cadeia de relações da qual você é um dos resultados. Dando um lugar em primeiro no seu coração, isso já acalma, né? Existiram outros que também vivenciaram esse lugar de não reconhecimento. Ao dar espaço no teu coração, mesmo que você nunca confirme se essa vovó realmente perdeu uma filha antes da sua mãe nascer, porque existem coisas, né, Alex, que a gente não vai conseguir identificar lá o rastro e ir no ponto-chave da história. E nem precisa. No fundo, é dar espaço no teu coração, um reconhecimento a todos e todas que fizeram partes, a todas as histórias difíceis, e a partir daí o teu coração se acalma. Eu também estou voltando para o meu lugar de filho, né? Estou assumindo de novo o meu lugar como adulto perante a minha criança e deixando esse passado se regular, se organizar em paz e pertencimento no meu coração. Isso é um processo longo, né? Então muitas vezes a gente recebe nos vídeos, de repente vai receber nesse, como é que eu faço para sair disso? Você precisa olhar distanciado um pouco, né, desse padrão, olhar para a sua história, olhar para a sua infância, olhar para as suas dores, para as suas alegrias, olhar para aquilo que você sabe e aquilo que você acredita, né, que foi o teu sistema familiar, e olhar distanciado como se fosse um filme mesmo, porque isso daqui, ele é uma informação, mas não significa que é uma verdade absoluta. Ele se torna verdade enquanto a gente fica acreditando e agindo por causa disso. Então, quanto mais distanciado, e eu e a Lu sempre indicamos meditar, né, uma observação um pouquinho menos na tentativa de solucionar as coisas e mais observar com o coração, sem querer mudar nada, né, enfim, sem querer tirar sentimentos ruins ou bons permanecer, né, a gente vai olhar. E a partir disso, o teu coração vai acalmando, você vai percebendo que isso tudo é uma grande saga e que você é um vencedor, você é um vitorioso, você está aí graças a tudo isso que ocorreu. E
daí em algum momento você dá as costas para todo o passado, inclusive para o teu passado, para a sua infância dolorosa e dolorida, e vai para a sua vida. Muito lindo, né? E é tão libertador, né? Porque só nesse exemplo falando, né, já dá uma paz interna, né? Quando a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares, o nosso lugar é assumido com mais plenitude. Então, dizer sim ao passado, todas as famílias vão ter questões de exclusão. Isso faz parte, então não é a sua história mais complicada do que a minha, do Alex, do que das pessoas que você conhece, não. Todos nós somos frutos de relações fáceis e muitas difíceis, de encontros e desencontros, de mortes e vidas. Então, é dizer sim para tudo que veio antes de nós e poder tomar a força dessas raízes para seguir um pouquinho à frente, né? Então é isso, a gente falou de todos os padrões, né? Dê uma olhadinha nos outros vídeos, se você tiver dúvidas aí coloca aqui pra gente, a gente vai explicar. E vamos seguindo aqui que a gente vai trazer bastante informações, outras mais, né, sobre os outros tipos de padrões que influenciam as nossas relações afetivas aqui no Sim para o Amor. Até breve, manteve sintonia. Tchau, tchau. Até.